Olá, 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 meus queridos estudantes da Educação para Jovens e Adultos. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra, estou aqui para mais uma aula de matemática. Estamos na terceira etapa do ensino médio, primeiro semestre. Hoje é nossa aula 3 e a gente vai falar sobre a unidade 3. Nossa conversa hoje vai ser sobre gráficos de função. Então, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar um pouquinho sobre os conceitos de gráfico e como eles aparecem para a gente. E eu vou trazer alguns exemplos de gráficos de diferentes funções e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Bora lá? Nas aulas passadas, vocês tiveram um pouquinho mais sobre como esse gráfico é construído, o processo do plano cartesiano. Vamos lembrar rapidinho? Essa associação do plano cartesiano vem da relação entre o valor da função e a variável. Essa variável vai ser um valor que está representado no eixo x. E a gente vai buscar o valor da função representando ela com o valor disposto no eixo x, aplicando na função e obtendo o valor em y. Ao associar esse valor de x e y, a gente vai obter um ponto no plano cartesiano, não é isso? O gráfico da função vai ser a coleção de todos os pontos, associando todos os valores de x a todos os valores que são respostas em y. Então, esse gráfico é a representação da função no plano cartesiano. Todos os pontos dessa função. A gente geralmente coloca 1, 2, 3 para conseguir construir os gráficos dependendo da função, e a partir daí a gente consegue ter uma ideia de como essa função se comporta no plano cartesiano. Hoje, eu vou trazer para vocês algumas funções e como elas se comportam no plano cartesiano para a gente ter essa ideia de como esse movimento do gráfico acontece. Bora lá! Então, vamos começar com alguns exemplos de esboços de gráficos no plano cartesiano. A gente começa com a função constante, que são aquelas que, independente da variável x, na qual para todo domínio ela permanece com o mesmo valor. Por exemplo, f de x igual a 3. Aqui, para qualquer valor que eu coloque para x, a função sempre vai nos retornar 3. Então, vocês vão perceber que o gráfico da função, ele é exatamente uma reta. Olha só, não importa para qual valor de x eu coloque na minha função. Qualquer valor, independente de qual seja, eu vou obter como resposta o y igual a 3, porque essa é a função constante. Independente do valor de x, a minha resposta no eixo y, ou seja, o valor que a função assume quando x é qualquer uma de suas variáveis, vai ser sempre 3. E aí a gente tem que essa representação é a reta que passa pelo ponto 3, certo? Vamos ver outro exemplo? Olha só, eu tenho aqui um plano cartesiano, temos diversos pontos representados no eixo x e no eixo y, mas essa função, ela vai ser a função constante de f de x igual a 2. Independente de qual valor eu escolha, qual valor eu coloque nessa função, a minha resposta, o valor que essa função assume, vai ser sempre o 2, porque este é o valor da função constante. Mais um exemplo que a gente tem aqui, e é a mesma função, essa que é aquela função f de x igual a 2, a função constante de x igual a 2. Ou seja, independente de qual que seja o valor que eu pegue no meu eixo x, qual valor de x eu assuma, a resposta, o para-ordenado vai ser sempre vai ser sempre x e 2, porque o y vai ser sempre 2 para a gente. O f de x é igual a 2, beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre outra função, e é a função potência. São aquelas funções em que a variável independente de x, está elevada a uma potência. Quando for um número natural, o grau da potência representa a quantidade de raízes que a função possui, sendo que algumas das raízes podem ser reais, as demais são os pontos onde interceptam o eixo x. E aqui a gente tem um exemplo. Eu tenho a função f de x igual a x e a função f de x ao quadrado. Então, a função potência é aquela função em que temos uma potência na nossa variável. Potência 1
para f de x igual a x, potência 2 para f de x igual a x². E aí, a gente pode ampliar essa ideia, levar para a função afim, para a função quadrática. Lembrando vocês que a função afim vai ser a f de x igual a x mais b, e a função quadrática vai ser a f de x igual a x² mais bx mais c. Tudo isso a gente trabalha essa ideia, amplia esses conceitos, né? Mas o que é importante aqui é percebermos que a função f de x igual a x, ou a função afim, o nosso gráfico vai ser uma reta, porque ele vai interceptar a nossa função, o nosso gráfico, em apenas um ponto, né? O ponto de interseção do gráfico com o eixo x vai ser apenas um. A gente pode ter aí outras interseções, apenas uma com o eixo y também, mas o interessante aqui é percebermos o comportamento da função. Se eu tenho o f de x igual a x, a função afim, o nosso gráfico vai ser sempre uma reta, seja ela inclinada, de forma crescente ou decrescente. Já na função f de x, x², que é a função quadrática, a gente vai ter sempre aqui que o nosso gráfico é uma parábola, beleza? Trago para vocês outros exemplos. Olha só, eu tenho aqui a função f de x igual a menos 3x. Aqui, a gente pode brincar um pouquinho e associar os pontos que estão presentes nessa reta. Essa reta aqui, então, o gráfico f de x igual a menos 3x, indica que quando o x for menos 1, o y vai ser 3. Temos aqui também outras representações que não são tão diretas para a gente. Olha só, quando o x igual a menos 2, o nosso y é 6. Quando o nosso x é 1, o nosso y é 3. Então, podemos dizer que os pontos menos 1 e 3 fazem parte dessa reta, os pontos menos 2 e 6 também, o ponto menos 3 e 1 também faz parte. A gente tem essas representações, esses pontos que estão presentes na reta do gráfico desta função. Outro exemplo eu trago aqui para vocês é a f de x igual a 2x mais 4. Essa função, então, eu vou ter pontos que estão presentes no plano. Quais pontos? Olha só, o menos 3 e o menos 2. Então, o menos 3 e menos 2 faz parte dessa reta, faz parte da função. Então, eu tenho o ponto, menos 3 e menos 2. Temos aqui o ponto, olha só, o ponto menos 1 e menos 1 e 2, perdão. Temos o ponto menos 1 e 2 e o ponto 1 e 6. Todos eles fazem parte da reta, todos eles estão na função, tá certo? É interessante percebermos que, por mais que a reta da função aqui, o gráfico da função seja uma reta, se a gente comparar com as outras funções que eu apresentei, são retas diferentes, né? Se a gente olhar para o gráfico da reta anterior, a gente vê que ele tem um direcionamento diferente, né? E aqui a gente tem uma reta crescente, ela está subindo em relação ao mais infinito, aqui ela está descendo. Todas essas questões trabalham aí com a ideia de função. Vamos ver rapidinho só mais uma função, algumas funções quadráticas aqui. Eu tenho y igual a x² menos 6x mais 4. Eu percebo algumas coisas em relação a essa função. Y igual a menos x² mais 3x mais 4 é outro exemplo de função quadrática. E aqui a gente tem pontos de interseção com o eixo x, com o eixo y. Nessa primeira eu tenho interseção apenas com o eixo y, não temos interseção com o eixo x. Dá para a gente perceber algumas coisas em relação a isso. Isso aqui nessa primeira função quer dizer que não há uma raiz real para essa função. Aqui a gente está vendo a concavidade da parábola também. Na primeira função a gente tem que a concavidade é para cima, na segunda a concavidade é para baixo. Isso está associado ao coeficiente que acompanha o eixo, o x². Tudo isso são elementos da função quadrática. Aqui outro exemplo, aqui a gente tem uma outra função quadrática do tipo f de x igual a x mais b, ax² mais bx mais c. Temos aqui dois pontos de interseção com o eixo x,
um ponto de interseção com o eixo y, a concavidade é para baixo, tudo isso elementos que compõem o gráfico da parábola, o gráfico da função quadrática. Temos a função raiz, que é o caso particular da função potência, né? A função raiz é quando temos aí a nossa variável dentro de uma raiz. A gente tem aqui f de x igual a raiz quadrada de x e f de x igual a raiz quinta de x. Então, percebam aqui os elementos que compõem a função, percebam que quando olhamos para f de x igual a a raiz quadrada de x, não há termos para x negativo, tá? Por quê? Porque a gente não vai conseguir definir um resultado para essa função, um valor de y que esteja nos números reais, sai do campo dos reais nesse caso. Por isso aqui temos definidos apenas a função para valores de x positivo. Para a função, para f de x igual a raiz quinta de x, temos essa ideia, porque aqui já passa para o campo dos números reais, quando a gente percebe que essa raiz quinta pode ter ali um valor negativo, para obtermos o resultado, obtermos aí a correspondência do x no eixo y, tá certo? E aqui a gente vai ter a função racional, que é aquela função que possui a variável independente no denominador de uma fração. Como o denominador de uma fração deve ser diferente de zero no domínio, no domínio aparecem algumas restrições. Assim, nesses pontos não haverá gráfico, no qual chama-se de assíntotas verticais ou horizontais. A gente sabe que esse valor aqui nunca pode ser zero, não pode, é proibido. Sendo assim, não teremos nunca uma interseção do nosso gráfico com o eixo x, porque por mais que o x possa ser um número pequeno, ele nunca poderá ser zero, tá certo? E aqui a gente não vai ter também nenhuma interseção com o eixo y, porque o x novamente não pode ser zero. Então, se o nosso x não é zero, então não há interseção com o eixo y. Então não há interseção com o eixo y e nem com o eixo x. Sendo assim, então, eles vão ser conhecidos como assíntotas. Mais um exemplo aqui para vocês. Eu tenho aqui um outro gráfico do tipo f de x igual a 1 sobre x. Percebam que eu não encosto nos meus eixos aqui, há um buraquinho, um vãozinho entre o gráfico e o eixo. Mais um para a gente encerrar. Outro exemplo aqui, a gente já tem que a definição da função muda um pouquinho. Então, o que não pode acontecer, provavelmente essa função aqui, f de x, ela é do tipo a sobre x mais 1. Então, não pode ser menos 1 no valor de x aqui. Por isso, a gente vai ter aqui essa assíntota passando por um eixo independente aqui, ó, certo? Bem, pessoal, por hoje era isso. A gente vai conversando um pouquinho mais nas nossas próximas aulas, onde a gente vai ver uns outros tipos de gráficos, tá, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.